especialista em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Ele é espírita, franciscano, advogado e psicólogo. Reside na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, onde frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade. Vamos receber então com aplausos Rafael Siqueira. Bom dia! Vou mais uma vez. Muito bom dia, Aracaju! Bom dia. Que alegria estar com vocês pela primeira vez. Que alegria poder contemplar a beleza da praia, a beleza do sol, a beleza do mangue, a beleza dessa gente bonita do Nordeste brasileiro. Tive a oportunidade de abraçar muitas pessoas. E quem ainda não abracei, abraço agora, pedindo a Jesus nos abençoe, aos amigos espirituais, permaneçam com cada um de nós. A todos eu formulo votos de paz, de bem, e que nós tenhamos neste Congresso de Sergipe, o 10º Congresso de Sergipe, momentos de muita espiritualidade, de fraternidade e de conexão com Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar com cada um de vocês, agradecer a oportunidade de falar de Jesus, de relembrar do Evangelho e de dizer que nós estamos juntos no grande propósito do amor, da esperança e da paz. Na pessoa de Chico Leite, eu procuro no olhar, uma hora eu acho, quero agradecer pela oportunidade de fazer parte do 10º Congresso Espírita de Sergipe. Na pessoa do querido Jorge Alahá, quero agradecer a oportunidade que ele vem dando a tantos jovens de nos formar e pacientemente mostrar, meu filho, fale assim, fale de Jesus, estude sobre esse aspecto da doutrina espírita. Então, que nós possamos a cada dia de nossas vidas estar com ele, da mesma forma que ele sempre está conosco. Este foi um presente que eu ganhei ontem. Estou tirando o cabelinho do rosto, tá, gente? Para que ele fique bem representado. E nós começamos a nossa fala lembrando de Carmen Sinira, a poetisa carioca, que pela mão abençoada de Francisco Cândido Xavier, no primeiro dos seus livros, em 1932, narrou-nos um poema chamado O Viajor e a Fé, onde ela nos dizia de onde vem, viajor triste e cansado. Venho da terra estéril da ilusão, e trazes a miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura, mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços, falou-me com doçura. Venha o Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece, conforta os sofredores. Pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. E eu repito, pois com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Eu penso que a poetisa carioca ela nos traz uma mensagem de esperança e, igualmente, uma forma de viver nos dias da atualidade. Nós somos peregrinos da imortalidade. Nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Aqui não estamos pela primeira vez, mas aqui estagiamos num grande compromisso de amar, nos tornar pessoas melhores,
fazer laços de ternura com o outro, no grande compromisso de amor que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Enquanto 8 bilhões de criaturas encarnadas, nós faceamos as mais variadas dificuldades. São os problemas do cotidiano, problemas da família, problemas da sociedade em que vivemos, problemas de natureza espiritual. Mas Carmen Sinira vem e nos adverte: se contemplares pelo prisma do mundo, verá apenas os espinhos. Mas se aprenderes a contemplar pelo prisma do Evangelho, pelos olhos daquele homem amoroso que tirou da vida Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Vem, mulher, nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre a casa em ruínas? Se contemplarmos a vida sob o prisma daquele homem que se chamou Simão Pedro, vem, porque doravante não pescarás apenas peixes, mas pescará almas. Daquele homem que dividiu em antes e depois dele, nas palavras de Ernesto Renan, o grande pensador francês, o homem incomparável que, numa coletoria de impostos, chama Mateus Levi para que se tornasse um seguidor e depois escrevesse um evangelho. Ó Jesus, como temos saudade de ti. Como temos saudades daquele momento incomum em que no alto da cruz, no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas, tu te viras a Dimas e diz: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Ó Jesus, que saudade temos quando você subiu ao monte e nos disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que saudade temos das parábolas, que saudade temos dos encontros, das curas, não apenas quando curavas corpos, porque não se coloca vinho novo sob odre envelhecido, porque senão o odre pode arrebentar. Mas nos lembramos do homem que veio restaurar nossos espíritos para Deus. É sobre esse Jesus de que trata a doutrina espírita. É esse Jesus que Allan Kardec, em a questão 625 do Livro dos Espíritos, houve por bem em indagar aos espíritos imortais. Qual tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para ser nosso modelo e guia? E a resposta no original, em francês, voyez Jesus. Ou seja, vede Jesus, ou simplesmente a menor das respostas do Livro dos Espíritos, Jesus. Jesus é o nosso modelo, meus amigos, para nós copiarmos. Jesus é o nosso guia para nós o seguirmos. Neste mundo tumultuado do século 21, onde ouvimos falar de guerras, onde ouvimos falar de dissipações as mais diversas, vamos com Jesus. Vamos fazer a nossa parte, porque pequenas ações, grandes impactos. A humildade ajuda a construir um mundo melhor. Este é o nosso tema. E é sobre isso que nós vamos falar. Ainda ontem, aqui em Aracaju, eu tive a oportunidade de ir ao Prosibem, um grupo espírita onde formei muitos amigos. E fiz a nossa fala. Ao final da fala, uma pessoa muito gentilmente veio na minha direção e me deu um cartão. E nesse cartão que eu quero compartilhar com vocês, olha que coisa mais bonita. Acho que vocês não vão ver daí. Conseguem ver? Ela desenhou Francisco de Assis na capa do cartão. E eu fiquei tão sensibilizado. Eu não sabia se chorava, se sorria ou se dava um abraço nela. Resolvi fazer as 3 coisas. Chorei, sorri, dei um abraço nela. E como se diz lá nas Minas Gerais, porque vocês estão vendo que eu não tenho sotaque de carioca, né?
A minha filhinha Clara fala festa, Damasco, mas eu falo do jeito do interior do Rio de Janeiro, quase um mineiro, porque a minha cidadezinha Itapiruna fica perto das Minas Gerais. E eu resolvi ler o cartão. E eu vou ler o cartão que ela escreveu para mim e depois eu quero endereçar a vocês. Querido Rafael, quando o cansaço do dia for grande e você pensar em desistir da tarefa, lembre-se que em algum lugar do mundo alguém estará esperando para ouvir a palavra do nosso Mestre, tão bem transmitida por você. Agradeço de todo o meu coração estes momentos de conforto que você nos proporciona. Seja muito bem-vindo a Aracaju. Agora eu quero falar isso com vocês. Queridos companheiros que estão no 10º Congresso Espírita do Sergipe, companheiros que nos ouvem pelas redes sociais, quando o cansaço do dia for grande e você pensar em desistir, talvez alguém aqui não pense em desistir. Será que não? Será que não existem aqueles dias difíceis? Dias em que as lágrimas teimam em rolar? Será que não existem os problemas na família, os mais diversos? Lembre-se que em algum lugar do mundo alguém estará esperando para ouvir a palavra do nosso Mestre Jesus, tão bem transmitida por vocês. E meus amigos, falar de Jesus não é apenas algo que nós fazemos com palavras articuladas, porque todos nós, como nos diz o apóstolo Paulo, somos cartas vivas do Cristo, porque Jesus age por cada um de vocês, através das vossas palavras, dos vossos atos, da vossa maneira de agir. Qual não foi o dia em que um parente difícil bateu à vossa porta, querendo uma palavra de consolo? Deus atende a criatura humana através da criatura humana. Pequenas ações, grandes impactos. Qual não foi o dia que vocês estavam na porta da casa espírita e chega uma pessoa alquebrada, com senho curvado, as lágrimas rolando? Ela tinha ideias suicidas, vocês não sabiam, mas entregaram na mão dela um bilhete como esse, talvez uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, e a pessoa foi para casa: não vou me matar. Estamos no Setembro Amarelo. Olha que coisa boa. Vocês não sabem, mas pela pequena ação de vocês, uma vida foi preservada. Talvez vocês não saibam, mas um dia chegou na casa espírita uma mãezinha que tinha um filho na barriga e, sem ter dinheiro suficiente, estava pensando no abortamento. E vocês, falando da beleza da vida, falando da necessidade de amar, falando da ressignificação dos nossos propósitos, aquela pessoa foi para casa. Não. Este filho é um filho de Deus. Assim como eu vivi, ele merece viver. Ele é um grande companheiro da minha vida. Pequenas ações, grandes impactos. Talvez uma pessoa que chegue com algum problema obsessivo e na ambiência da casa espírita ouvem vocês falando: olha, aqui na nossa casa espírita nós temos reuniões de estudo, nós temos reuniões de trabalho, nós temos o atendimento fraterno. E a pessoa vai no atendimento fraterno, se sente melhor. Pequenas ações, grandes impactos. E eu continuo. Agradeço de todo o meu coração estes momentos de conforto que você nos proporciona. E eu penso, será que cada um de vocês não proporcionam momentos de conforto uns para os outros? Será que nós não somos os sirineus na vida uns dos outros? Lembram-se de Simão Sirineu? Ele vinha de Cirene, no norte da África. Ele vê um homem carregando uma cruz pesada. Eu preciso ajudar. Era uma cruz carregada pelo governador planetário. Se torna Simão Sirineu.
E sirineu se torna a forma de designar aqueles que ajudam uns aos outros. Sejamos sirineus uns dos outros. Que nós nos habituemos a secar lágrimas, a abraçar caídos, a levar o agasalho para aquele que tem frio, a alimentar corpos, mas igualmente a alimentar almas. Porque estamos no mundo num grande compromisso de levar almas para Deus. E nesse grande propósito, eu quero lembrar, eu tenho que controlar a hora, tá, gente? Vocês me ajudem, de uma passagem constante do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 13, quando Jesus nos diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu valor, para que ele serve? Senão para ser pisado e jogado fora. Por que essa analogia com o sal? Eu escutei uma vez José Raul Teixeira, vocês conhecem? Todo mundo conhece. Da nossa casa espírita lá em Niterói. Dizendo que o sal tem pelo menos 3 utilidades. A primeira utilidade, o sal dá sabor. Imaginem comer um feijão sem sal. Um arroz sem sal. É possível, gente? Até é, mas não fica saboroso. O que Jesus estava estabelecendo para cada um de nós? Que se somos o sal, precisamos dar o sabor às relações. O sabor aos acontecimentos. Onde Maurício Keller estiver, ele precisa levar a sua música, o seu sorriso, a sua presença, a sua paz de espírito, porque ali pode ser um lugar triste. Ele é o sal. Nós somos o sal, porque onde nós nos encontrarmos, nós damos sabor. Eu vejo Elahá andando pelos corredores com simplicidade, mandando áudio para as pessoas, abraçando corações. Olha o poder de dar sabor. Olha o poder de catalisar corações. Por isso nós somos o sal. Dar sabor, conferir significado, dar o nosso sentimento para que a vida se torne mais gostosa. Mas o sal tem uma outra função na nossa vida. Vocês se lembram que antigamente nós não tínhamos geladeira? Pode parecer que não, gente, mas eu já virei a casa dos 40. Então eu me lembro de uma época que minha avó, que nasceu na roça, dizia assim: meu filho, nós não tínhamos geladeira, então para comer carne, a gente salgava a carne, salgava o peixe. Olha o sal, ele evita que as coisas pereçam, deteriorem. Então por que Jesus nos diz que nós somos o sal da terra? Porque onde o cristão estiver, nós seremos o compromisso de evitar a deterioração dos valores. Perceberam isso? Se alguém traz uma conversação chula, uma conversação negativa, eu sou o sal, deixa eu mudar o rumo dessa prosa. Deixa eu trazer algo mais significativo. Se alguém traz sempre uma discussão negativa, uma discussão que não chega a lugar nenhum, as famosas fofocas, deixa eu evitar que as coisas depereçam. Num mundo onde as pessoas hoje vacilam na fé, porque parece que nós temos fé nos momentos que as coisas estão dando certo. Nos momentos que as coisas não estão tão bem, a nossa fé vacila. Ser o sal é, no momento bom, no momento ruim, eu testemunho a minha fé. Porque ter fé é confiança, do hebraico emuná, que vem para o grego pistes, que chega no latim fides. Mas o sal tem um terceiro valor, uma terceira significação. Quando a gente vai temperar uma salada, nós colocamos muito sal ou pouco sal? Pouco. Se colocar sal demais, alguém come? O sal tem que ser na medida. Se nós errarmos a medida, a salada fica salgada. Se nós colocarmos de menos, ela pode ficar insossa.
porque o compromisso do cristão é equilíbrio. Daí Allan Kardec dizia, bom senso, fugir dos extremos. Eu preciso temperar, e para temperar, precisa ser na medida. Onde o cristão estiver, ele precisa agir na quantidade da moderação para que o mundo cresça, para que os valores não se percam, para que o mundo possa progredir com o sabor da amorosidade do Cristo. Esse é o valor do sal. E por isso, pequenas ações, grandes impactos. Um pouco de sal tempera a salada. Mas também dizia o apóstolo Paulo, tanto na primeira epístola aos Coríntios, quanto na carta aos Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós somos o fermento. Para fermentar coisas boas, para onde nós estivermos, trazermos o valor da humildade. Porque a segunda proposta da nossa fala é a humildade na construção do bem. Então o mundo hoje nos convida a sermos humildes. E eu perguntaria para vocês assim, o que é ser humilde? Rafael, ser humilde é me esconder dentro da minha casa, para que ninguém me veja, porque dentro da minha casa eu não vou ter a oportunidade de ser orgulhoso. É isso, gente? Não. A humildade é uma palavra que vem do radical latino humus, e humus é a substância que forma o solo. Humus forma a palavra humano, forma a palavra humanidade. O que isso quer dizer? Todos nós estamos vinculados ao mesmo solo, ao mesmo chão. O que representa que eu não sou melhor do que você, nem maior do que você. Nós somos irmãos. Isso é humildade. Então vejam, se eu sei cantar, que eu cante, porque não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Se eu sei falar, que eu fale. Imaginemos o mundo se os cozinheiros se escondessem. O que vocês acham? Não teríamos as comidas gostosas que se fazem aqui no Nordeste. Quando eu deixo de ser humilde? Quando uma cozinheira começa a achar que só a comida dela é boa, em detrimento de todas as outras. Quando eu começo a achar que apenas o meu charque, temperado do meu jeito, é melhor que todos os outros. Entenderam, meus amigos? O mundo hoje nos convida à humildade, a entender que nós somos irmãos e precisamos agir com fraternidade. A palavra humildade, ela também nos remonta a um outro significado, que é o significado de fertilizar as relações. Porque humus, substância que forma o solo. Um solo com humus, ele é fértil. Então a pessoa humilde, ela fertiliza as relações. O que isso quer dizer? Quando eu me aproximo de alguém humilde, como é bom estar perto de você. Eu me sinto bem, eu sinto em paz. E quando a pessoa não é humilde, o que a gente costuma dizer? Nossa, parece que o santo não bateu. Não é assim que a gente diz? Eu chego perto de fulano, parece que algo dentro de mim não caiu bem. E a gente coloca a culpa no santo. É porque a pessoa orgulhosa, ela acha que ela sabe tudo, quando nós não sabemos nada. Já dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. A pessoa orgulhosa, ela quer tudo granjeando ao redor dela, quando todos nós somos aprendizes. Já ouviram Mário Sérgio Cortella? Cristão, hoje professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele uma vez nos propôs da seguinte forma: todas as vezes que alguém parar e disser assim, você sabe com quem está falando? Porque usualmente as pessoas orgulhosas, quando são paradas numa blitz, quando são levadas a alguma situação em que o posto dela, o destaque dela é colocado em xeque, você sabe com quem está falando? As famosas carteiradas. E o professor Cortella nos ensinou a dizer da seguinte forma:
Eu estou falando com uma pessoa que está num universo, números recentes da ciência, com 2 trilhões a 20 trilhões de galáxias. Vocês fazem ideia quantos zeros tem 1 trilhão? 12. Dentro dessa galáxia, que é a nossa Via Láctea, existem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Quantos zeros tem 1 bilhão, gente? 9. Só a nossa estrela, que é o Sol, uma estrelinha de quinta grandeza. Quinta não quer dizer que é grande. Quinto quer dizer que é uma das menores. Ao redor do Sol giram 9 planetas. 9 não, porque Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Um dos menores planetas é o planeta Terra, onde nós temos cerca de 8,7 milhões de espécies. Uma dessas espécies é Homo sapiens sapiens, a nossa. Em novembro de 2022, nós chegamos à marca de 8 bilhões de Homo sapiens sapiens. Se contar os desencarnados, essa conta vai ao infinito. Então você é um no meio de 8 bilhões, no meio de 100 a 400 bilhões de estrelas, no meio de 2 trilhões de galáxias. É ou não é para ser humilde? Por isso, quando perguntaram a Francisco de Assis, Francisco, você se acha importante? Porque agora os franciscanos estão por toda parte. Francisco abaixou-se no chão, pegou um pouco de areia, deixou correr entre os dedos. Não. Eu sou apenas um grão de areia que escorre por entre os meus dedos. Eu sou insignificante. Isso não quer dizer que ele estava se diminuindo. Isso quer dizer que ele compreendia a grandeza do Criador. Quando perguntaram a Francisco Cândido Xavier, e você, Chico, o nosso Chico das Minas Gerais, eu sou apenas um cisco, porque se tirar o Fran, fica cisco. A humildade, então, é essa condição de nós vermos a cada um como irmão um dos outros, a cada um com o potencial de fertilizar as relações. E nós nos lembrarmos de Jesus na primeira das bem-aventuranças, quando elucidou: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza em espírito não tem nada a ver com pobreza material. Há muitas pessoas pobres materialmente falando que são orgulhosas. Há muitas pessoas ricas materialmente falando que são a simplicidade em pessoa. Pobreza em espírito quer dizer humildade. Capacidade de irmanar-se, de conectar-se, capacidade de reconhecer que acima de nós há um Criador, capacidade de trabalharmos juntos dentro daquela proposta que o Rossandro nos trouxe ontem de noite. Ubuntu, eu sou porque nós somos. A nossa transição planetária não se perfectibilizará no dia tal, na hora tal, mas ela se processará quando eu for uma pessoa melhor, porque é uma transição pessoal, é uma transição de valores, é o nosso compromisso de viver em paz e de, em pequenas ações, proporcionar grandes mudanças. Quero agora, nessa segunda parte da nossa fala, contar alguns causos. Porque quem vem lá do Rio de Janeiro, quase Minas Gerais, gosta de contar causos. Eu estou vendo aqui o meu amigo Tiago Brito, não percam o stand-up dele na parte da tarde, tá, gente? E o primeiro causo real que eu vou contar é lá da minha cidade. Vocês já leram o livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier? Na verdade, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lá tem uma página intitulada A Tragédia do Circo. Em 17 de dezembro de 1961, o Gran Circus norte-americano pegou fogo. O próprio Raul, que era pequeno naquela época em Niterói, ele ficou o dia inteiro esperando o pai para levar no circo. O pai não chegou porque era taxista. Graças a Deus o pai não chegou porque o Raul não foi para o circo. Olha que história, gente. Mas o fato é que naquele dia o circo pegou fogo
muitas pessoas desencarnaram. Muitas pessoas voltaram ao plano espiritual e Francisco Cândido Xavier nos conta, nada é por acaso. E por mais que seja doloroso e nós precisemos prestar nossa solidariedade às vítimas, Humberto de Campos nos conta que aquela tragédia remonta às Galhas lugudunenses, quando pessoas iam ao circo para deleitar-se com a morte de cristãos. Mas a história eu não vou dar spoiler, depois vocês leem o livro. Combinado? O fato é que havia na nossa cidade um homem chamado José Datrino. E ele, depois da tragédia, ele viu uma verdadeira comoção. As pessoas estavam tristes. Todos os dias elas iam para onde ficava o acampamento do circo para poder orar, para poder abraçar-se umas às outras. Eram mães que abraçavam mães. Eram companheiros do trabalho que choravam seus entes queridos. Foi uma comoção na cidade de Niterói. Até hoje nós vemos pessoas que trazem as marcas das queimaduras, trazem parentes que morreram e as pessoas sofrem ainda hoje. E esse José Datrino foi até lá e teve um insight. Deus fala conosco através dos insights. A espiritualidade se comunica conosco através da acústica da alma. E o insight dele foi o seguinte: a comoção gera comoção. Ou seja, as pessoas se contagiam pelo sentimento uma das outras. É o que na psicologia a gente chama de efeito de arrasto. É um arrastamento. E ele pensou, eu hei de fazer um arrastamento positivo, um arrastamento do bem. E ele se torna o profeta gentileza. Porque ele sai para as ruas dizendo, gentileza gera gentileza. Que tal ser mais gentil hoje? Que tal tratar melhor a sua mãe? Que tal tratar melhor o seu filho? Que tal relacionar-se melhor no seu ambiente de trabalho? Deixemos de brigar, vamos nos amar. As barbas foram crescendo, os cabelos degringolando, e as pessoas olhavam para ele e diziam, o homem está louco. Mas era uma loucura do bem. Era uma loucura de quem andava pelas ruas de Niterói e posteriormente do Rio de Janeiro e colocava nos outdoors, colocava nas pontes, violência gera violência, gentileza gera gentileza. E colocava versículos da Bíblia, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Uma pequena ação com grandes impactos. Hoje ninguém conhece José Datrino. Ninguém sabe que ele é do interior de São Paulo, que morou em Niterói. Mas quando eu falo em profeta gentileza, todos conhecem? Todos já ouviram falar. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Sejam vocês os profetas gentileza. Isso é possível. Concordam? E como? Eu vou dar alguns exemplos. Quando uma dama vai entrar no carro, vocês ainda abrem a porta? Ela, vou te contar uma coisa. Você não vai acreditar. Lá no Rio de Janeiro, a dama tem que entrar bem depressa. Porque se ela demorar, ela fica sem o braço. A gentileza de abrir uma porta. Uma vez uma pessoa chega para Raul Teixeira e diz assim, Raul, pergunta para o Camilo qual o sentido da minha vida. Porque usualmente a gente quer saber dos guias coisas grandes, né, Tiago? Ai, será que eu vou falar como o Divaldo, como o Elahá? Será que eu vou ter a mediunidade do Chico? O Camilo se aproximou. Eu tenho medo quando os guias se aproximam. Diga para o nosso irmão que quando ele estava vindo para a casa espírita, um deficiente visual parou e pediu a ele, você me ajuda a atravessar a rua? E ele respondeu, estou atrasado para a palestra. Diga para ele, se ele já estava atrasado, que custava mais 1 minuto. Ajudava o nosso companheiro e chegavam os dois na reunião. A missão dele é, todas as vezes que encontrar um deficiente visual na rua, que pedir para atravessar, atravesse. Gentileza.
Agora eu vou dar um outro gesto de gentileza para vocês, mas esse tem que fazer com capricho. Esse tem que ter bastante capricho. Quando chegarem em casa hoje, mas pode ser aqui mesmo, tá, gente? Digam para a esposa assim: meu bem, eu te amo. Cuidado. Estou vendo Gustavo Mussa aqui. Cuidado que ela pode dizer assim: o que você aprontou? O que você está querendo em troca? Eu descobri que você é a pessoa mais importante da minha vida. Façam isso, gentileza. Se você é filho, diga para o seu velho pai, que às vezes está lá naquele quartinho, esquecido. Ai, meu pai está chato, está ranzinza. Vá lá. Papai, eu te amo. Você é tão importante para mim. Vamos praticar um ato de gentileza aqui agora? Olhe para a pessoa que está do seu lado, para um lado, para o outro. Isso, gente. Dê um abraço nessa pessoa. Façam isso no ambiente de trabalho. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. No meu ambiente de trabalho, vocês conhecem a expressão espírito de porco? Espírito de porco é o seguinte: lá no Rio de Janeiro você torce para o Vasco. O espírito de porco é aquele que quando o Vasco vai jogar, ele diz assim: vai perder, vai perder. Ele liga o secador. E se você é Flamengo, a mesma coisa. Botafogo, a mesma coisa. O espírito de porco é quando a mulher bota a roupa, aquele preto, porque a mulher adora preto. Eu não sei aqui, mas lá no Rio gosta. E pergunta para o esposo assim: meu bem, como eu estou? Resposta: você está linda, meu bem. Nunca te vi mais deslumbrante. Se fosse em inglês, gorgeous, very beautiful. Mas tem o espírito de porco. Eu acho que não te caiu bem. P, se não acabar o casamento, vão precisar fazer DR. Gentileza, meus amigos. Chico Xavier já nos dizia: para cada litro de franqueza, para cada pingo de franqueza, coloque 1 litro de amorosidade. Coloque 1 litro de palavras bonitas. Isso é gentileza. Mas para a gente ir para a parte final da nossa fala, eu quero me lembrar de uma pessoa que todos vocês conhecem e que transformou pequenas ações em grandes impactos. O nome dela era Agnes Goncha Bojacho. Ninguém conhece. E se eu falar assim, Madre Teresa de Calcutá, tá valendo? Agora sim. Ela nasceu em 1910 na Albânia, Macedônia, por ali, ainda sob o jugo do Império Otomano. E ela era cristã. E ela disse assim para a mãe dela: mamãe, quero servir a Jesus. Minha filha, aqui é todo mundo muçulmano, minha filha. Mas se você quiser, siga o seu coração. E ela seguiu o coração dela. E um dia ela chegou para a mãe dela e disse: mamãe, eu vou para o convento. E ela foi para o convento do Loreto, na Grã-Bretanha, particularmente na Irlanda. Ela foi para o convento. E no convento ela orava o dia inteiro. Madre Teresa de Calcutá me lembra Alcione, do livro Renúncia. Já leram? Pois é, se já leram, leiam de novo. Porque num determinado momento da vida dela, ela pensou assim: olha, aqui no convento eu oro o dia inteiro. Faço a minha reclusão, faço as minhas penitências. Está faltando algo, está faltando pequenas ações. Porque o mundo precisa de impacto. As minhas orações têm impacto, mas as minhas ações hão de ter impacto maior. Ela chega para a madre superior do convento e diz: vou para a Índia. A madre quase cai para trás. Por que você vai para a Índia? Porque lá estão os desgraçados. Lá ainda vige o regime das castas,
onde nós temos os brahmanes, os intocáveis, e nós temos os dalites, ou párias, que são aqueles que nasceram com uma expiação. E lá, gente, é expiação mesmo, porque você não sai daquela casta. É uma vida inteira de sofrimentos e de exclusão. Eu vou para a Índia, porque lá eu quero encontrar Jesus, eu vou amar. E ela foi. E quando chegou na Índia, ela já não dizia que era católica. Quando perguntavam a religião dela, qual a sua religião, madre? Você. Como assim, madre? Você é o quê? Católica, protestante? Você. Porque eu vejo Jesus em você. Pequenas ações, grandes impactos. Um dia ela estava numa estação de trem que ligava Calcutá a Darjeeling. E ela viu um busto de Jesus. E olhando para aquela estátua de Jesus, ela ouve na acústica da alma: tenho sede. E ela se lembrou dos momentos em que Jesus expirava. Ele teve sede. Pediu para a soldadesca romana: dá-me de beber. E aqueles soldados romanos colocam uma esponja com aloés, uma substância amarga, e dão na boca de Jesus. Ela se lembra: Jesus tem sede. Sede de amor. Sede de que cada um que eu veja pelos caminhos do mundo eu encontre Jesus. Era um sentido simbólico. Jesus continuava falando por metáforas. Na metáfora de Madre Teresa de Calcutá: vá, minha filha, e onde encontrar um filho do Calvário, atenda-o. E ela foi. Onde encontrava uma criança, educar. Onde encontrava um ranceniano, cuidar. Onde encontrava um desgraçado, amar. E assim ela fundou uma ordem chamada Missionárias da Caridade, as Damas da Caridade. E eu acho bem oportuno o nome, porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E a ordem que ela fundou foi as Damas da Caridade. Não foi as damas do catolicismo, não foi as damas disso ou daquilo, porque para ela o amor precisava ser colocado em movimento. Era a caridade. Deu todos os seus dias por amor a Jesus. Em 1979, ela foi congraçada com o Prêmio Nobel da Paz. E quando estava na Suécia para receber: eu não mereço esse prêmio. Como assim vão me premiar por cumprir o meu dever, a minha obrigação? Mas ela aceitou. E veio a desencarnar em 1997, não sem antes deixar um lema para que aqueles que viessem na posteridade pudessem seguir. Guardem o lema: do small things with great love. Entenderam? Faça pequenas coisas com todo o amor que você puder. Ou seja, nós não precisamos ser conhecidos, não precisamos ter seguidores, não precisamos ser laureados, não precisamos, às vezes, receber aplausos, mas aquilo que nós fizermos, que nós façamos com todo o amor, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que não recebamos o reconhecimento do mundo, em pequenas coisas, em pequenas gotas. E assim ela nos deixa essa grande lição. Cada um de vocês, que às vezes se sente um anônimo aqui hoje, que às vezes se sente que a vida não lhe sorriu ou lhes deu uma oportunidade. A oportunidade está no dia a dia, a oportunidade está na família, a oportunidade está no ambiente de trabalho. E há uma história narrada por Divaldo Pereira Franco, em que ele conta que Diana Spencer, a princesa de Gales, esteve com Madre Teresa de Calcutá algumas vezes. E já num processo depressivo, em que ela tinha bulimia, gente, forçava vômitos, um processo bem desgastante. Ela vai até a madre e diz: madre, deixe eu ser uma das suas damas. Minha filha, você pode servir a Jesus estando onde você está. Como o Rossandro disse ontem, floresça onde você está plantado. A mensagem que eu digo para vocês: você é princesa, você tem notabilidade, use a sua notabilidade para fazer boas obras. Se lembram de uma época que Diana começou a viajar?
estar junto com os africanos vitimados pelas bombas, pelas minas terrestres, já estava sob o influxo de Madre Teresa de Calcutá. Diana Spencer morre num acidente de carro, olha a convergência da vida, em 1997, mesmo ano de Madre Teresa de Calcutá. E conta Divaldo Pereira Franco que quando ela abre os olhos, eis que a madre se aproxima dela e lhe diz: minha filha, hoje você pode ser uma das minhas. Vem servir a Jesus na vida verdadeira. Do small things with great love. A cada pequena coisa, Jesus estará nessa coisa para o bem da humanidade. E terminando a nossa fala, num agradecimento sincero a cada um de vocês, eu quero me lembrar de quem transformou a sua vida de cada pequeno gesto em grande impacto para a humanidade. Era o dia 13 de maio de 2025, este ano, quando nós rememorávamos a libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888. Quando uma alma que muito amou no mundo retorna à pátria espiritual. Um homem de Feira de Santana, chamado Divaldo Pereira Franco, que começou nos pequenos atos, foi transformando em atos um pouco maiores, até se tornar grande divulgador do Evangelho e servidor de Jesus. Termino a minha fala reverenciando Divaldo Pereira Franco, para que nós não percamos a memória de tudo que ele fez pelo Espiritismo, de tudo que ele deixou de legado para o Evangelho. E para que nós agradeçamos os pioneiros, porque hoje a gente viaja de avião. Divaldo pegava estradas poeirentas, falava sem microfone. Olha a dificuldade, olha a diferença. Terminou os seus dias com um câncer na bexiga, porque muitas vezes, para atender as pessoas, ele bebia pouca água e ia pouco ao banheiro. Nenhum de nós precisa fazer o que fez Divaldo ou o que fez o Chico, mas nós podemos fazer a nossa parte. E como nos diz Amélia Rodrigues, num poema notável, que eu agora termino a nossa fala em homenagem a tudo que Divaldo fez, dizendo: enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero lhe dizer, Senhor, que te ofereço o banquete do amor. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na fresta da montanha, colocando beleza no painel por sobre a natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim. Então, eu lhe peço para ser um único grão que caindo no chão me multiplique num milhão e me converta em alimento para a sociedade. Eu gostaria, Senhor, de ser artista, esteta, cantor, trovador, musicista ou orador, para falar da magia, da beleza da sua glória. Mas como nada sou, falta-me o verbo, falta-me a mestria, então te peço, deixa-me ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando pela estrada da alucinação, e dando-lhe a mão de sustento eu lhe possa dizer, sou teu irmão, irei contigo. Graças te dou, Senhor, porque nasci. Graças, Senhor, te dou porque creio em ti. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, Jesus de Nazaré, a todos vocês. Um beijo grande.
E nós agradecemos imensamente a Rafael Siqueira pela exposição da manhã de hoje, que reforçou para nós que o voar não vem das asas, vem das nossas almas, para que possamos ser melhores onde quer que estejamos,